Vamos então agora a Brasília conversar com a Kelly Ecali, saber um pouquinho mais sobre esses movimentos. O governo, inclusive, está trabalhando com mais uma frente para dificultar essa instalação da CPI no MEC, né, Kelly? Muito boa tarde para você. Oi, Felipe, muito boa tarde. Boa tarde também para quem acompanha a BMC News. Você estava falando aí, Felipe, e eu estava só aqui puxando fôlego, porque é tanta coisa junta, né, que aí a gente fica, tem mais isso, tem mais isso, mas para que ainda tem mais, né, tá bem complicado, mas fato é que, assim, esse rol e essa lista de denúncias, de suspeitas ali, envolvendo o MEC, envolvendo também o Fundo Nacional de Educação, né, o que fez com que na semana passada um grupo de senadores começasse ali a tentar viabilizar essa CPI, uma CPI que precisa de pelo menos 27 assinaturas, né, para que possa, né, se tentar levar adiante a criação dela, tá? Mas fato é que na semana passada houve ali, eles conseguiram na sexta-feira, o senador Randolfo Rodrigues fundamentalmente estava à frente dessas assinaturas, é um requerimento dele, tá? E aí ele conseguiu, mas no final de semana houve a existência, como você mesmo disse aí, do senador Iovisto Guimarães, que é um senador que não é base nem a oposição, ele foi relator do orçamento deste ano, o orçamento deste ano foi feito ano passado, né? Então ele foi escolhido pela mesa ali da presidência do Senado para ser o relator, ali há toda uma articulação com o Palácio do Planalto, com essas figuras-chave, tá? Então o senador Iovisto tem essa visão de que seria um palanque eleitoral, né? Enfim, fato é que no final de semana o senador o Renan Calheiros entrou com mais força nessa articulação ali junto ao senador Randolph, e eles foram colegas ali, sobretudo de CPI, né? O senador Randolph, CPI da pandemia, foi vice-presidente da CPI, e o Renan Calheiros foi relator, né? Então eles se somaram forças para tentar seguir agora atrás dessas assinaturas, tá? Então, no final de semana, por exemplo, o senador Randolph já tinha conseguido ali a assinatura do Vital do Rego, que é vice-presidente da Câmara, né? Mas ele precisa de pelo menos mais 3 assinaturas para poder completar as 27, né? Com os 3 que saíram, ficaram 25, e aí 24, desculpa, aí você tem o Vital do Rego entrando com a assinatura, na verdade foi a assinatura da mãe dele, né? Então você tem 25, aí você precisa de mais 2, né? Por outro lado, como você mesmo disse, eu passei, inclusive, boa parte da manhã apurando isso, o Palácio do Planalto está bem preocupado com essa possibilidade, porque se fosse algo isolado, só ali do ministro afastado, Milton Ribeiro, né, você tinha até como ir ali empurrando com a barriga, como a gente diz, né, fazendo outras cortinas de fumaça, mas tem outras denúncias ali envoltas no Ministério da Educação, então você tem um cenário mais complicado. Para o governo, sim, a oposição quer andar com essa discussão, porque é importante para a oposição desgastar a base governista, né, principalmente a figura do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro tem receio de que qualquer tipo de investigação ande, porque também é um desgaste para ele, e ele, naturalmente, como presidente, quer se reeleger, já que ele pode se reeleger. Então, você tem uma clássica quebra de braço dos dois lados, cada um achando que está com a razão, mas sim há essas suspeitas fortes que precisam ser apuradas, né? No Senado você tem uma audiência já prevista para ali em torno das denúncias dos pastores no MEC, né? O que eu apurei de manhã com relação ao governo é que o ministro Ciro Nogueira, que é um ministro ali do PP, é muito próximo daqui do presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, ele está trabalhando aí nessa possibilidade de segurar esse requerimento avançando, né? Vamos lembrar que ele é senador licenciado, tá? E ele assumiu por um tempo aí o Ministério ali, a Casa Civil, né? Tem status de ministério. Então, para ficar junto com o presidente Jair Bolsonaro, é um nome de muita articulação, muito peso, tá? Aqui no Congresso como um todo, já foi deputado, é senador, enfim. Além dele também, o que é essa apuração que eu tenho, uma apuração de bastidor, né? O governo, eles estavam procurando ainda um líder para o Senado, tá? Desde o final do ano passado, quando o senador Fernando Bezerra, depois ali do desgaste da votação do Tribunal de Contas da União, que não teve apoio do presidente Jair Bolsonaro e nem da base, enfim,
o Fernando Bezerra, que é um senador de Pernambuco do MDB, ele deixou a liderança do governo, tá extremamente desgastado, inclusive politicamente desgastado, né? E aí ficou desde outubro, novembro, salvo engano, novembro do ano passado, o Senado estava sem ali o líder, né, para poder articular, o que deixa a situação do governo na casa mais complicada, porque o líder do governo, ele existe para poder articular os interesses do governo, né? Quem estava assumindo, digamos assim, extraoficialmente todo esse movimento de liderança do governo no Senado era o senador Eduardo Gomes, porque ele é líder do governo no Congresso. Então, como você não tinha ninguém lá na liderança do Senado, você tinha o senador Eduardo Gomes, mas que até chegou a ser alçado ali para ocupar a vaga, mas não quis, que ele tem interesse de disputar o governo Tocantins, né? Fato é que ele estava ali fazendo, às vezes, de líder do Congresso, né, do governo Congresso, no Senado, né? Mas o Palácio do Planalto estava esperando terminar a janela partidária para ver como é que ficaria aí esse jogo, né? O xadrez das siglas dos partidos, para ver quem seria um potencial candidato, né? E aí quem acabou ficando com essa vaga, que a expectativa, segundo eu estava até apurando aqui agora, é de que seja oficializado esta semana, é o senador Carlos Viana. O senador Carlos Viana, ele era do PSD e foi para o PL, tá? O PL está ganhando, é a maior bancada aqui na Câmara, e também, até semana passada, tinha ali 7 senadores no Senado, né? Então, uma bancada que está fortalecendo, né? Então, você tinha, por que ele acabou indo para o PL também tem peso? Porque como ele era de um partido que não é da base do presidente Jair Bolsonaro, ele não teria como assumir o compromisso que o partido é contra, né? Vamos lembrar que até mesmo antes da janela partidária, um senador ali que acabou substituindo o senador Anastasia, que foi para o TCU, ele foi alçado, né, o senador Alexandre, que é do PSD, ele foi ali também convidado, tem uma articulação muito boa, né, mas pelo fato de ser do PSD, ele acabou não podendo ir, porque o próprio partido não quis, ele é de um grupo ligado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a gente sabe que não é tão próximo do presidente da República, já foi outrora, não é mais. Então você tem toda essa base de apoio aí, de frente de apoio do Palácio do Planalto se alastrando aqui dentro do Senado para evitar que essa CPI ande, né? Como de fato, por ser um ano eleitoral, é difícil que você instale uma CPI, porque você cria todo um ritmo que pode até atrapalhar mesmo a eleição dos próprios senadores que querem se reeleger. A gente sabe, né, pela experiência, principalmente com a CPI da pandemia, que é a mais recente, a gente sabe que as atenções dos holofotes ficam muito voltadas para a pandemia, né? O que não significa dizer que não se deve haver uma apuração. Sim, há outros mecanismos para se apurar, audiências públicas, né? O próprio TCU também fazendo sinalização, denúncias, né, que chegam à Procuradoria-Geral da República, enfim, mas a CPI, viu, Felipe, vai ser bem difícil que ela ande. Para a CPI, o fato dela não andar, né, para a oposição, eles acabam tendo uma carta na manga também para apresentar aí no período eleitoral, que tentaram apurar, que depois do Ministério da Saúde, no governo Jair Bolsonaro, foi outro ministério também que foi alvo de corrupção. Então, discurso para a oposição tem muito, certo? Independente de se criar ou não a CPI. Neste momento mais forte, né, o mais importante é observar realmente esse movimento do Planalto, esse contramovimento, na verdade, do Planalto, em torno ali de uma possível instalação de CPI, que nem que consiga as assinaturas, né, é certo que ela aconteça, porque depende do presidente Rodrigo Pacheco faltar. E aí eu vou dizer uma coisa, eu repetir uma coisa que eu disse de manhã, no passado, pelo presidente Rodrigo Pacheco ali do ponto de vista ordinário, né, de ofício, a comissão parlamentar de inquérito da Covid não teria sido instalada, né? Os senadores foram ao STF, que garantiu ali, com base no regimento, mas sobretudo com base na Constituição, que havia obrigatoriedade de se instalar a CPI da Covid, né? Na semana passada, eu cheguei a conversar com o senador Rogério Carvalho, que também era um senador que estava tentando ali conseguir as assinaturas, conversei com o Randolph, também todos os dois defendem a tese de que se conseguir as assinaturas e o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não quiser instalar, né, enfim, não levar para frente essa discussão plenária e instalar, eles sim vão acionar o STF. Mas bem, aí já é uma novela para os próximos passos. Vamos acompanhar primeiro como é que vai se desenrolar, como é que vai terminar essa negociação em torno das assinaturas para o requerimento. Quem está à frente disso, o senador Randolph Rodrigues do Amapá e senador Renan Calheiros ali de Alagoas. Volto com você aí no estúdio, Felipe.